Vamos lá, vamos falar do Fábio Carille. O Adson Piedade está aqui ao lado para trazer à tona para vocês como jogam os times do Fábio Carille, quais são as ideias, organização ofensiva, transição ofensiva, a diferença do Carille para o Carpini, muitas coisas aqui agora no canal do Dinâmico, beleza? Aí na tela para vocês, as estreias do Carille como treinador, e a gente vai trazer agora com o Adson Piedade. Adson Piedade, conta para nós aí o que você conhece do Carille, que estudou, que pode passar para o torcedor do Esporte Clube Vitória, o novo treinador do Esporte Clube Vitória, Adson. Primeiro, obrigado pela essa chance de estar analisando o Carille, dizer que a nossa análise dela não esgota, né, outras análises, não exclui outras análises que você possa encontrar. Aqui é uma visão do que eu conheço há muito tempo do Carille, do que eu estudei nesses últimos dias, o Carille do Vasco, que é importante isso, que é um Carille já diferente, claro, um pouco diferente, porque o ser humano está sempre tentando evoluir. E a primeira coisa que eu trago antes é que muitos dizem que é um péssimo treinador. Pelo menos a maioria chega a dizer que o Carille é um péssimo treinador. Estou com um retorno agora aqui do espaço, viu, pessoal? Então, tenho que segurar. Então, só porque o rapaz é adepto de um jogo mais precavido e um jogo em transição. Aí dizem que o cara é um péssimo treinador, quando, na verdade, é apenas a visão dele. E eu me cerquei de uma pessoa que trabalhou com o Carille e falou, pô, velho, excelente treinador. Excelente treinador. Às vezes o resultado não vem, ou não está vindo, ou porque ele está rodando muito, mas se ele está sendo convidado a trabalhar, é porque alguma coisa ele tem. Senão ele já estaria parado de vez, certo? Então é um cara que já ganhou um Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, é um cara que é vencedor na vida, né? É mais um vencedor na vida. Então, tirar isso da cabeça do torcedor. Essa questão de, o cara é péssimo treinador porque o cara é precavido e joga em transição, não propõe jogo, tal. Não é muito adepto de propor o jogo, entendeu? Mas, iniciando, vamos de plataforma, né? Sumiu o meu retorno. Eu acho que isso está bem disseminado, né? A plataforma de jogo, a mais utilizada pelo Carille, ele próprio já disse, é o 4-2-3-1, tá? Dentro dessa plataforma de jogo, os blocos de marcação, na sua maioria, sempre é um bloco médio ou baixo, tá? Bloco médio ou baixo. E daí a gente passa para a organização defensiva. A organização defensiva que o Carille mais utiliza, não quer dizer que ele não possa utilizar outra, é um 4-4-2, que também é batido, né? O que tem muitos treinadores, né, praticando esse 4-4-2, com tipo de marcação por zona. Mas aqui já entra o Carille do Vasco. Observe. No Vasco, as referências de marcação dentro dessa organização defensiva de marcação por zona estavam desorganizadas. E aí não tem como a gente acompanhar. Primeiro, a gente não está no dia a dia. Segundo, a gente não acompanha o Vasco. Não acompanha o Vasco o semestre todo que ele ficou no Vasco. Então não temos como cravar se essas falhas são de metodologia e ideias dele nos treinos, ou seja, está defasado na hora de implantar essa metodologia para a marcação por zona no 4-4-2, ou se falha de assimilação dos atletas do Vasco, entendeu? Que pode acontecer. Não assimilou corretamente ali as ideias de organização defensiva do treinador. Então, calma lá. O torcedor tem que ter calma, porque a gente não tem a total certeza para taxar alguém de bom ou de ruim. Tem que esperar o trabalho. Por quê? Porque, às vezes, você tinha no Vasco perseguições, tá? Sem a bola. Tinha vários tipos de referências. Eu anotei aqui, ia sair na tela, mas a letra é muito pequena. Então, nesse mesmo momento que estava em organização defensiva, alguns jogadores marcavam individual, outros faziam perseguições, outro ficava no zonal com referência na bola, então não tinha referências à marcação por zona. Porque quando você tem a organização defensiva, tem vários tipos de referência de como você vai marcar hoje no futebol. Então, o Vasco era um montante de tudo e você via a desorganização. Porque não é normal você marcar 3, 4 formas na organização defensiva. E dentro disso, eu destaco também a saída de bola para a construção,
Porque quando você está em organização defensiva e você recupera essa bola, aí você começa a fase de transição, mas passa pela construção. E aí a construção, eu acredito que isso você vai ver no Vitória, é uma construção de 4 mais 1, mais 1. Né? Então ficava os 4 bem posicionados, ele não espetava tanto os laterais para ficar bem sustentada. E um volante baixa, quando esse volante baixa para pedir a bola e é marcado, baixa o outro e o outro sobe. Então é 4, 1 mais 1. Baixa um volante, se vê que ficou perseguido, baixa o outro já sai, e vice-versa, e fica revezando até conseguir essa saída em construção. Tá? Então, por isso, 4, 1 mais 1. Depois da organização defensiva, vamos para a transição ofensiva. Aí entra o que todo mundo já conhece muito do Carille. É uma transição ofensiva pautada em jogo direto, de poucos toques na bola. Então, pode ser esse jogo direto via arraste, alguém arrastar essa bola, ou pode ser, que é onde predomina, a utilização das bolas longas nas costas para os beiradas. Então, transição ofensiva de poucos toques, tá? Que pode vir a acontecer com arraste, pode ser o cara arrastando, por isso eu penso no Fábio, ou pode predominar também as bolas longas, que o Vitória não vai bem nessas bolas longas, então já é uma dificuldade. Terminada a transição ofensiva, a gente às vezes entra em organização ofensiva. Aqui eu achei, Rubalo, bem interessante e diferente do que Carpini praticava. Carpini, até quando entrava no 4-2-3-1, ou seja, lá 4-1-4-1 ou com 3 zagueiros, na organização ofensiva ele estava pegando o Ronald, quando jogava, espetava de costa dentro dos blocos de marcação do adversário, espetava Mateuzinho pelo outro lado, geralmente pela direita, de costas, dentro dos blocos de marcação do adversário, e virava um tripé, tipo um 4-3-3, tá? E eu dizia que isso era muita dificuldade para o Ronald jogar de costa, por exemplo. Você via ele com muita dificuldade de jogar de costa dentro dos blocos. É um cara que sabe trabalhar dentro dos blocos, mas pegando essa bola de frente ou de lado, e não de costa, para marcação. Então aí já vai uma diferença. Já o time de Carille, nessa organização ofensiva, ele se posta de forma de um ataque bem posicional, que é bem posicional, que dificilmente trocam de posição ou cria um jogo apoiado, de onde o cara salta do seu lado para ir para o outro, para apoiar e tal. Então, é mais posicional, cada um fica na sua até essa bola chegar. E, mesmo nesse posicional, ele conserva o 4-2-3-1. Então, avança os 2 volantes em linha, como eles marcam, sobem, e você vê realmente o meia centralizado, flutuando nas costas ou entre linhas do adversário, fazendo um para-brisa ali, tentando ir buscar de um lado para triangular, ou indo para o outro para triangular, e flutuando de costa, que eu acho que o Mateuzinho rende até melhor assim. Né, centralizado à frente, você vai ficar formado tipo um 3 assim. Só que dessa vez diferente. 2 volantes aqui e um meia central mais à frente. Ali no 4-2-3-1 mesmo. Isso não quer dizer, e acontece, que o Carille não gosta de pontas que flutuem. Mas não é muito a dele. Ele gosta do ponta mais posicional. Tá? Ele gosta do apoio dos 2 volantes alinhados juntos, subindo. Tá? O meia ofensivo, que vai ser o Mateuzinho, centralizado no entrelinha do adversário, e os beiradas, que podem fazer movimentos de ataque às costas, reto, como também o facão, o ataque às costas a gente chama de profundidade, né, o reto, e também o facão na diagonal para receber uma bola enfiada, alguma coisa do tipo. Então, terminamos aí a organização ofensiva e vamos para a transição defensiva. Transição defensiva, que eu peguei de 2 formas. No tiro de meta, a transição defensiva dele no tiro de meta. Quem dizia que o Carille, por exemplo, não marca alto. O cara não marca alto, não pressiona, que até o Souza falou. Ele pode não pressionar alto, como eu falo, que são coisas diferentes, mas ele marca alto, você vai ver. No tiro de meta, o time do Vasco tentava marcar alto. Tentava, porque estava meio desorganizado, mas tentava. Sem muita pressão adversário, mas subia os blocos. E marcava lá no outro campo do adversário. Então isso é marcar alto, não tinha pressão, mas marcava alto nos tiros de meta dos adversários, inclusive fora de casa. E
os zagueiros, nesse momento que ele faz isso, fica um na sobra. Isso é perigoso, isso é vulnerável, aí ele já tem que ajustar. Ou, sei lá, fazer de alguma forma que não sofra, porque quando você bota um zagueiro na sobra, por dentro, você está dando oportunidade ao adversário que, se ele sair da sua marcação alta, ele criar profundidades pelos lados e o jogador não ficar impedido. Porque se seu zagueiro na sobra vai dar condição à profundidade. Então, ele precisa ajustar essa parte. Quando eles perdem a bola, aí já é outra transição, né? Estou atacando, perdi a bola, vou entrar em transição defensiva. Quando o Vasco perdia a bola, tá, na frente, a transição defensiva era recuar, tentando encaixar cada atleta no homem livre, que eu acho, assim, não tão eficaz. Porque, para mim, ou você corre para trás e se reorganiza, ou você perde e pressiona. Eu acho que é o que está funcionando hoje em dia. Mas a dele estava meio desorganizada. Não sei se isso é metodologia ou se os atletas entenderam errado. Estava recuando, não tão veloz assim, e já tentando cada um pegar o seu ali recuando, para tipo, ganhar tempo, para o ataque adversário não chegar rapidamente à sua área e pegar a sua defesa aberta, desorganizada. Então, foi como eu vi. Encerramos os 4 tópicos de modelo de jogo, né, que são esses que eu trouxe aqui, e aí acrescento bola parada, que todo mundo sabe que o Carille, ele bate essas bolas paradas predominantemente no segundo pau. E para encerrar, não sei se você quer falar alguma coisa. Depois eu te pergunto. Certo. E para encerrar, vamos para as considerações finais, que aí eu vou trazer um ponto até da entrevista dele, né? Que as considerações finais que eu trago é o seguinte: podemos ter surpresa nesse Carille. Por que podemos ter surpresa nesse Carille? Positivas ou não, né? Uma vez que o treinador, na apresentação, se mostrou como alguém em constante estudo, ou seja, não está parado, está estudando, e em evolução, né? Que aprendeu também com o Mundial de Clubes. Então ele disse o quê? Gosto de escutar, quero evoluir, estou em constante estudo, estudei muito o Mundial de Clubes, como eu também estudei. Então é um cara que está tentando melhorar, tá? Aonde vimos que os clubes no Mundial, quem teve essa marcação alta, quem pressionou bastante, ficou em vantagem e vai fazer a final amanhã. Então, um maior sucesso do mundo para o treinador Carille. Eu contrataria Carille? Não contrataria o Carille. Mas para eu chegar aqui e dizer que é um péssimo treinador, que só porque é um cara precavido e não joga tanto propondo o jogo, que ele é ruim, tá? Temos que esperar ele trabalhar, porque no Vasco, como eu disse, até marcar alto, que talvez disseram que ele não fazia, eu vi, e o Vasco jogando fora de casa. Então, é assim que eu entendo que a minha análise sobre o Carille. Show de bola, não esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever aqui no canal também, deixa o like aí, se inscreva aqui no canal do Dinâmico. Essa foi a análise do nosso querido Adson Piedade sobre o novo treinador do Esporte Clube Vitória, o Fábio Carille.